que, excepcionalmente, em missão no mundo interior, tem um perispírito menos grosseiro que o dos nativos deste mundo. E é verdade, né? Quer dizer, eu entendo que é assim mesmo. Por exemplo, Jesus, ele teve que entrar na nossa, nessa situação, né, de ter um perispírito, de ter. Ele não precisava nada disso, né? Mas ele teve que se adaptar, né? A essa. Porém, sim, ele se adaptou ao que compunha a atmosfera espiritual da Terra. Sim, porém, o perispírito dele era diferente dos demais. Exatamente, porque ele é um espírito puro, né? Exatamente. O corpo físico, não. Sim. O corpo físico dele era constituído igual aos nossos. Ao nosso, exatamente. De todas as moléculas, de todos os átomos, tudo igual. Mas o perispírito era diferente. Exatamente. Por isso que ele, frequentemente, se a gente for ler bem o Evangelho, se a gente for ler a história de Jesus, por exemplo, no Redentor, ou Ramatiço, o Bíblia Peregrino, nós vamos ver que constantemente Jesus se recolhia para meditar ou orar. Vamos falar orar. Na realidade, era meditação. Sim. Porque ele não necessitava do mesmo descanso físico que os encarnados. Ele não se alimentava do mesmo modo que nós. Exatamente. Né? A alimentação dele era mel, era fruta seca, pedaços de pão, só isso. Não tinha necessidade de comer mais do que isso, né? Porque as necessidades do corpo, embora iguais aos dos encarnados, refletiam, de certa parte, o espírito. Exatamente. E você imagina a trabalheira que deu, né? Porque ele nem... Como ele é um espírito da esfera crística, ele nem teria o perispírito assim tão animalizado como o nosso. Teve que se adaptar, de qualquer maneira teve uma adaptação, mas assim mesmo, completamente diferente da nossa. Exatamente. Tudo bem, Lucineide? Vamos seguir, então. Eu vou ler o 11. Tá. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que nele têm de viver. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Compreende isso? Porque assim, nós estamos envolvidos nesse fluido. Então, os espíritos que estão na erraticidade estão envolvidos nesse fluido aqui, tá? O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera está para as necessidades dos encarnados. Então, é aquilo que eu falei, né? Nós precisamos da atmosfera, que é composta oxigênio, hidrogênio, blá, 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 para nos mantermos bem, em equilíbrio. Os espíritos precisam desse fluido etéreo. Esse fluido etéreo é tirado do fluido universal. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver nos pulmões, ou seja, o que é uma atmosfera rarefeita? É uma atmosfera que tem pouco oxigênio, ao qual os pulmões desses animais terrestres não se adaptam. É quando a gente vai para uma cidade muito alta, como os jogadores vão jogar bola bem lá, e eles usam até oxigênio no intervalo, porque a atmosfera tem pouco oxigênio e eles se ressentem disso, tá? Então, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores, frisem, não podem suportar o brilho e a impressão de fluidos mais etéreos. Isso os incomoda. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, claro, mas uma força instintiva os mantém afastados dali.
como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. É por isso que quando há os resgates nas zonas umbralinas, né, daqueles trabalhadores das casas assistenciais no espaço, que vão socorrer um determinado irmão que está lá, o próprio brilho do espírito, dos fluidos que constituem esse espírito, ele cria uma claridade que os outros que estão lá não conseguem ficar perto, eles se afastam. É como se abrisse uma clareira no meio da escuridão. Eis porque não podem sair do meio que lhes é peculiar à sua natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza. E o que é mudar de natureza? Despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e se transformem moralmente, tá? Quando um espírito só consegue enxergar com clareza o socorro nas regiões umbralinas e consegue sair dali, ou com socorro, ou mesmo só com seu anjo de guarda, quando ele se depurou moralmente, quando ele realmente reconheceu que ele é um espírito embranizado, se libertou da matéria, se libertou do materialismo e pediu ajuda. Daí ele sai dali, senão ele não consegue. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado que lhes torna uma necessidade, como os olhos, para quem viveu um longo tempo nas trevas, inserivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol, ou seja, tem que ir devagarzinho se acostumando com a claridade. Deixa eu ver se esse 12 é muito grande. Lê o 12, Lu, para nós. Por favor. Sim, Mari. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande harmonia, à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como uma vasilha de onde escapa uma fumaça espessa, que se rarefaz à medida que se eleva, e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. O poder divino brilha em todas as partes desse conjunto grandioso, e, no entanto, queriam, para comprovar melhor o poder de Deus, que ele, não contente com isso, viesse turbar essa harmonia, que se rebaixasse ao papel de mágico de efeitos pueris, dignos de um prestidigitador, e ousam, por acréscimo, dar-lhe por rival em habilidade o próprio Satã, jamais se rebaixou tanto a majestade divina e se surpreendem com o progresso da incredulidade. Há razão em dizer: a fé se foi, mas é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão. A fé, semelhante à que tem em tempos passados, levou a quem dissessem: os deuses se vão, mas a fé nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem e foi sufocada pelas histórias tolas com as quais oprimiam. Ela se ergue mais forte, desde que seja libertada como a planta num lugar sombrio, se recupera quando volta a receber os raios do sol. Sim, tudo é milagre na natureza, já que tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres são para todo mundo, para todos que tenham olhos para ver e ouvidos para escutar, e não só para o proveito de alguns. Não,
nunca há milagres no sentido que se dá a essa palavra, porque tudo evidencia as leis eternas da criação. Nossa, chega a ser até poético. É isso mesmo, tá? Então ele encerra esse capítulo muito bem, né? Exatamente. Não existe. Na realidade, existem Nada. milagres, tudo à nossa volta é milagre. Mas não no milagre no sentido que a gente quer, né? Que a gente fala. Exatamente. Vamos lá. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas e fotografia do pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, olha lá, fluido espiritual é um dos estados do fluido cósmico universal. Então, eles são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Tá fácil de gravar, né? Fluidos espirais, atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam é desse ambiente. O meio onde eles encontram os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente pela matéria tangível. É por isso que a faculdade de visão é tão especial, né? Porque, na realidade, eles estão o tempo todo manipulando esses fluidos na espiritualidade, mas os nossos sentidos não conseguem perceber. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual é diferente da luz comum, pela causa e pelos efeitos. E, finalmente, os fluidos espirituais são o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. É por isso que na espiritualidade a gente conversa pelo pensamento, que lá nós somos espíritos. E daí eu retiro dos fluidos espirituais o mecanismo, né, tudo que eu preciso para poder conversar. Quer ler, Ed, no 14, por favor? Sim. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem, como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Olha que legal, né? Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles o aglomeram, os combinam ou os dispersam. Formam, com esses materiais, conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases ou dos corpos, combinando-os segundo determinadas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações são resultados de uma intenção. Frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. Isso aqui é tudo de bom para mim, porque eu sou uma pessoa apressada. Então, eu penso e já fez, entendeu? Fico super feliz, né? Certo? É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta perante um encarnado dotado de visão psíquica, sob as aparências que tinha quando vivia na época em que se conheceram, mesmo que isso se dê depois de diversas encarnações. Apresenta-se com as roupas, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados e etc. Que tinha, então, um decapitado se apresentará com a falta da cabeça. Ai, que horror! Não se diga que ele conservou tais aparências. Não, certamente, pois, como espírito, não é coxo, nem maneta, nem decapitado, mas
Seu pensamento, entretanto, em relação com a época em que isto se dava, seu perispírito toma instantaneamente aquela forma, a qual também deixa instantaneamente, desde que o pensamento cesse de agir. Se, pois, ele foi uma vez negro e outra vez branco, apresentar-se-á como negro ou como branco, segundo qual das duas encarnações será evocado, e a qual reportará seu pensamento. Então, para ele ser conhecido, para ele ser lembrado, senão ele não seria, né? Por um efeito análogo, o O pensamento... interessante, Edna, é que aqui fica bem caracterizado que é instantâneo isso. Sim, sim. A partir do momento que essa evocação acontece e depois a comunicação termina, ele volta imediatamente à forma que ele deseja ter. Entendeu? É que a gente lembra quando a gente fazia a reunião mediúnica, que vem às vezes o preto velho. Ele vem como preto velho, mas ele não é. Ele só vem naquele... Ele pode não estar preto velho. Ele Exatamente. ele se demonstra visível para quem tem a visão, né? Mediúnica. Exatamente. Porque ele quer parecer assim. Só. E onde eu estava? Apresentar-se-á como negro ou como branco, segundo qual das duas encarnações será evocado. Exatamente. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais tem o hábito de se servir. Um avaro manejará o ouro. Um militar terá suas armas e seu uniforme. Um fumante, seu cachimbo. Um trabalhador, seu arado e seus bois. Uma mulher velha, seus aparelhos de piar. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito, o qual é fluídico também, como o eram no estado material para o homem vivente. Porém, pela mesma razão de que são criados pelo pensamento, sua existência é também fugitiva como o pensamento. Isso está, inclusive, na Revista Espírita, tem uma anotação aqui, de junho de 1859, na página 184, o Livro dos Médiuns, capítulo 8. Ok? Continue? Não, eu vou ler. Você pode... Tudo bem, Lu? Podemos continuar? Dúvidas, vocês dois interrompam, tá? 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, olha lá, bem legal isso aqui. Este atua sobre os fluidos como o som forte sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras diferentes que não se misturam. Ele não complementou aí, mas é verdade, né? Assim, senão a gente não conseguiria captar, por exemplo, as diversas estações de rádio. Elas iam todas se misturar. Como cada uma está numa faixa diferente, está tudo certo. Mas, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, por mais impassível que ele conserve o seu corpo material, ou seja, que ele controle fisicamente essa vontade, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as sutilezas desse último. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou praticar. Olha a importância disso. A gente escuta, né, muito falar. Pensou, pecou. É por isso. Porque não basta a gente não fazer, é preciso não pensar. E para não pensar, é preciso não sentir. Vejam bem? Então, às vezes, nós que somos crianças espirituais, nós começamos
a nossa evolução espiritual, primeiro, não fazendo, né? Essa é a primeira parte da escola, né? E vamos seguindo, vamos seguindo. Depois vai chegar uma determinada época da nossa caminhada espiritual, que não necessariamente conduz com o término da escola, pode ser que demore mais, eu já não vou fazer mais, mas eu vou continuar pensando. Eu vou guardar mágoa, eu vou guardar rancor, eu vou pensar ainda, poxa, esse cara me sacaneou, né? Mas também, tudo bem. Tudo que se faz volta, ele vai ter o que ele merece. Pronto! Eu já plasmei, eu já fotografei e isso vai ser realizado. Meu pensamento já criou vida. E talvez chegue um dia que a gente consiga suplantar até o pensar, né? Quando a gente tiver se deixado incorporar pelo amor verdadeiro. Aí nós vamos compreender o outro e não vamos nem pensar e nem sentir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado. Ele pode pressentir que lhe acontecerá alguma coisa, mas não exatamente o momento. Nem precisar seus detalhes, nem ainda afirmar que ele vai ocorrer, porque circunstâncias ulteriores, ou seja, circunstâncias depois disso, poderão modificar os planos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Vocês estão vendo a importância da nossa reforma moral, né? É muito importante. É bom lembrar que assim, né? Lá no plano espiritual, todo mundo sabe quem é quem, né? Porque dá para ver pelo perispírito. Aqui a gente esconde, mas lá não dá. Lá o pensamento é visível, como se a gente tivesse aqueles balãozinhos de revista em quadrinho, escrito tudo que a gente está pensando e sentindo. Porque o sentimento é a força motriz de tudo, né? Então, eles vão conseguir sentir, saber o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, mesmo que eu não falo nada, que eu fico caladinho, imagina. Leu 16 para nós, Edil 17. Qualidades dos fluidos. 16. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Os fluidos que rodeiam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o permite o grau de perfeição moral deles. Olha que interessante, né? Seria impossível fazer uma enumeração ou classificação dos bons ou maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, tendo em vista que sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Os fluidos não têm qualidades sui generis, quer dizer, especiais, né? Mas, sim, as que adquirem no meio onde são elaborados,
modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessam. Segundo as circunstâncias, essas qualidades são como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que as torna mais especialmente próprias à produção de tais ou quais efeitos determinados. Os fluidos, tampouco, têm denominações especiais como os odores. São designados por suas propriedades e seus efeitos e seu tipo original. Sob o ponto de vista moral, trazem a impressão dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade e da benevolência, do amor, da caridade, da doçura e etc. Sob o ponto de vista físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade, e o das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que produzem. Interessante, né? Exatamente, que a gente precisa tomar cuidado, né? Muito cuidado. Então, porque às vezes nós estamos, vocês já devem ter ouvido assim, é preciso cuidar da atmosfera espiritual da escola, né? É preciso cuidar da atmosfera espiritual na hora da preleção, na assistência espiritual, porque às vezes os trabalhadores se preparam durante o dia, né? Vigiando, controlando seus pensamentos, com uma alimentação frugal, tentando se manter em equilíbrio, né? Aí chegam no trabalho, fazem sua reunião de preparo, abrem a assistência espiritual, e daí, meio de assistência espiritual, por uma coisa qualquer, há um desequilíbrio em toda essa atmosfera fluídica, e a gente consegue perceber como se fizesse assim, ó. Sabe, a energia balança todinha. Daí pronto. Ou seja, vai tudo pro beleléu, tudo aquilo que todos se preocuparam. Então, esse cuidado, ele tem que ser muito persistente, individualmente, para que coletivamente a atmosfera permaneça coesa, sustentável, em equilíbrio durante todo o trabalho de assistência. E assim vai também para os trabalhos mediúnicos, os colegiados mediúnicos, né? Porque, às vezes, um simples pensamento, vamos lá, nós estamos todos de mão dadas nas quintas-feiras, nos preparando, né? Fizemos nosso preparo, estamos em concentração, para iniciar os trabalhos mediúnicos de quinta-feira, que são após as vibrações. Todo mundo se preparou. Todo mundo está ali de bom coração, querendo o seu melhor. Fizemos a harmonização da corrente. Está todo mundo igual de energia. Tá. Aí, no meio da concentração, um de nós, meu Deus, será que eu fechei a janela? Vai chover. Acabou. Acabou. Né? Porque eu perco a minha concentração. E quando eu perco a minha concentração, eu balanço, como se fosse balançar mesmo uma corrente que reflete em todos. E daí é preciso. Quantas vezes já aconteceu isso? Somos todos nós suscetíveis que isso aconteça. Não é que o cara é um mau trabalhador, um mau médico. Não, isso acontece. O mosquito pica a perna de alguém e alguém não consegue se controlar e deixar, e não sentir a coceira do borrachudo que lhe picou a perna. Um borrachudo na sala de mediúnica acaba, desequilibra todo o trabalho. É preciso recomeçar, reunificar a corrente, refazer tudo, sabe? Um mosquitinho. Mas por quê? Porque tudo é energia. É tudo energia. Tô certo ou tô errada, minha amiga? Glória. Certíssima.
Certíssimo. Então, vamos lá. Você quer... Eu vou ler o Pedro. Nossa, é enorme o 18. Leia o 18, Lucineide, eu leio o 19. Geraldo, eu não perguntei para você, mas espera um pouquinho. Está gravando? Conseguiu gravar, não? Ah, ok. Senão eu ia perguntar se você queria ler. Tá bom, obrigado. Pode ler lá. 18. Sendo os homens os espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, porque vivem desta vida quanto da vida corpórea. Primeiro, durante o sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, em se encarnando, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia todo ao redor e envolve como de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como dos espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via, e segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Se os fluidos ambientais são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, que recebe diretamente e de maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve mais ainda carregar a marca de suas qualidades, boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se depurar pelo distanciamento destes, mas o seu perispírito será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, assimila-os com facilidade, como uma esponja se embebe de líquido. Estes fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta que, por sua expansão e sua irradiação, se confundem com eles. Estes fluidos, agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente-lhes uma impressão salutar. Se esses são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, eles podem determinar desordens físicas, certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que são os absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Então, o que é mais ou menos isso aí? As doenças, em grande parte, na grande maioria, né? Decorrem exatamente disso, né? Eu estou frequentemente num ambiente onde os fluidos são deletérios, são emanados de espíritos inferiores, e ali
continua ali, vai causar uma desordem espiritual e aí a doença, tá? Ah, mas então eu não quero ser médium, porque nos colegiados mediúnicos, né, a gente tem contato com espíritos que têm, que os fluidos deles não são bons, não. Tem os raivosos, tem os revoltados, tem os debochados, tem tudo, tá? Tem os sofredores. Então, eu não quero ficar lá, porque eu vou ficar doente. É o que muitos médiuns que não estudam alegam para ficarem doentes fisicamente. Como é que a gente fala? Silenciando, cobrindo um possível defeito moral deles mesmos. Uma dificuldade deles próprios de se manterem em equilíbrio. Então, ele fala que a culpa é porque o meu trabalho mediúnico fez eu ficar doente das minhas varizes. Não. Isso vou falar bem no português, isso é desculpa, não é? O que acontece? Quando nós trabalhamos mediunicamente, é claro que o contato do perispírito do espírito com o meu, se ele é um espírito inferior, que está cheio de energias negativas, eu vou sentir sim, inclusive fisicamente. Dá dor de cabeça, dá dor no estômago, dá dor na barriga, dá dor na perna. A gente sente enquanto está com a aproximação. Porque o leve roçar, a hora que o espírito é socorrido e se afasta, isso passa. Quem sai da sala de trabalho, de passes, ou de trabalho mediúnico, se sentindo mal, é porque grudou no fluido ruim que já estava com ele. Então, grudou no outro. Então, a culpa não é da espiritualidade, não é da coordenação. Eu gosto de falar muito isso. Não é da coordenação e muito menos do espírito sofredor que foi socorrido. É dele próprio. Nós temos muitos companheiros, eu já vi muitos que falam, não, foi o trabalho mediúnico, me cansou, fiquei doente. Não, não. Até essa conversa que a gente fala, vamos falar a verdade, que dá vontade de comer doce, aí vem para casa para comer banana com doce, ou tal do doce espiritual, é uma desculpinha nossa para comer doce, tá? Na realidade, eu não perco nada daquilo que eu já não tenha. Não tenha. Exatamente. Porque a espiritualidade é maravilhosa. A hora que a gente faz a finalização dos trabalhos, tudo que a gente perdeu está reposto. Porque eles protegem a gente, não tem essa de você ficar. Lógico, um bom dirigente de sala de passe, um bom dirigente de trabalho mediúnico, ele vai sempre perguntar no final do trabalho: estão todos bem? E a gente tem que ser sincero. Porque tem muita gente que não está bem e fala, daí depois começa a ficar desequilibrado, fica doente e vai pôr a culpa no trabalho. Não é. Enquanto assim, não estou bem. O que você está sentindo? Eu estou com dor de cabeça. Pronto, faz uma reunião de 3, 4 ali, faz uma harmonização rapidinho e passa tudo. Vocês entenderam? Só eu mesmo. O que eu tenho que dar palpite nessas coisas? Desculpa. Eu vou ler o 19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Ah, mas olha, parece que eu estava lendo esse parágrafo. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Lógico. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual. Como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Uns escutam mais, outros escutam menos. Um escutou mais agudo, o outro escutou mais grave, né? E tem aquelas pessoas que conseguem ouvir todos os tipos de som indistintamente, o grave, o agudo, o mais baixo, né? Mas do mesmo modo que há irradiações sonoras harmônicas ou dissonantes, que são desarmônicas, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa, que é o que acontece quando a gente entra em contato com o irmão sofredor. A gente sente o que ele está sentindo. Ora, para isso não é necessário que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre.
muitas vezes, eu falo isso para quem vai trabalhar ou já trabalha, né? Mediunicamente. Às vezes o irmão que está sendo socorrido, ele não emite um som, não fala nada. Mas o médium sente tudo o que ele está sentindo e sabe tudo o que está acontecendo. E daí, não há necessidade, às vezes, a gente fala, é só mesmo ele estar ali e haver um reequilíbrio desses fluidos. Tal é a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de bons pensamentos e benévolos, no qual reina uma saudável atmosfera moral e se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se misturem aí alguns pensamentos malévolos para produzirem o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tranquilo, tépido, ou de uma nota desafinada num concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, na qual pensamentos maus provocam correntes de fluido repugnante. E você sabe que nós somos tão descuidados, para não achei outra palavra agora, que às vezes nós saímos de uma reunião salutar, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, e na porta, na hora de fechar o portão, fazendo besteira. Aí a gente joga tudo fora aquilo que a gente recebeu. Depois vai falar, né? Eu estou indo lá e estou passando mal. Estou indo lá e estou passando mal. E isso eu estou falando para trabalhadores que já conhecem como é que funciona. Vocês imaginam para os nossos irmãos assistidos, que estão começando a conhecer as coisas. Para eles é muito simples, botar o pé na porta fora do portão, entrar dentro do carro e acender um cigarro. Pronto, lascou-se. Foi tudo embora que ele conseguiu depois do positivo. Lu, leu 20? Ixi, será que dá tempo? Lá, o 20 dá tempo de ler. Ai, desculpa. O pensamento produz, portanto, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato que só o Espiritismo poderia tornar compreensível. O homem sente isso instintivamente, já que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde ele sabe que pode absorver novas forças morais. Pode-se dizer que aí ele recupera as perdas fluídicas que sofre cada dia, pelas irradiações do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. É que o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real de fluidos espirituais e, por conseguinte, dos materiais, de tal modo que o homem tem necessidade de se reconfortar pelos eflúvios que recebe de fora. Quando se diz que um médico cura seu enfermo com boas palavras, essa é uma verdade absoluta, porque o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Então, aí, baseado nessa informação que o Kardec está passando para a gente entende a assistência espiritual, a gente entende o porquê do passo de harmonização na entrada, depois as preleções, o trabalho de passes terapêuticos depois de uma entrevista, né? É tudo para equilibrar. E porque aqueles que ficam, que permanecem, terminam seu tratamento, depois vão adiante, é porque conseguiram manter para fora dali a mesma característica desses fluidos e se regenerizaram. Assim como o corpo precisa de comida, igualzinho, né? Então, eu me alimento, mas se eu não me alimento de coisas boas ou do alimento suficiente,
eu vou sentir fome, eu vou sentir fraqueza, ou eu vou engordar. Mesma coisa. Agora, eu acho assim, muito lindo tudo isso, porque quando a gente consegue visualizar isso tudo na prática, é muito, muito bonito de ver. Como dizia a Silene, é louco K, entendeu? O bagulho é louco com K, né? A Silene falava isso, porque a gente percebe como sutil são as coisas, essas trocas fluídicas, e como nós ainda estamos longe de perceber a importância de uma conversa legal ou de uma conversa ruim, de um pensamento evoluído do pensamento ruim. Ah, mas então eu não posso ver televisão, eu não assisto jornal, não vejo. Pode, desde que você seja capaz de se manter em equilíbrio e não se deixar combinar. Eu gosto muito dessa palavra, com os fluidos que a notícia traz. Ou que você seja capaz de mandar energias e fluidos positivos e benéficos para aquelas notícias ruins que vieram até você. Ou seja, você bate de frente, você rebate contrário. Agora, se você se deixa envolver, aí você fica doente o tempo todo. Que é o que acontece com a humanidade. Perguntas? Tudo bem? Edna, quer falar alguma coisa? Não, Dora, estava pensando na questão da notícia, né? Que as pessoas adoram ver coisas horríveis, né? E não, você não tem que se envolver. Eu acho assim, hoje, por exemplo, eu vi uma notícia de um médico, foi até o Marcos que postou, que ele estupra crianças, um médico jovem, que é deputado federal, deputado estadual, sei lá, ele é político. E assim, eu pensei assim, que Deus tenha misericórdia dessa criatura. Não adianta você ficar xingando que ele é isso, que ele é aquilo. A gente precisa orar por ele. Porque ele está Eu só vou entrar na mesma faixa de sintonia que ele. Não, Que nem você fica essas indignado, músicas, né? Mas ao essas mesmo tempo, músicas. ele é doente, ele precisa receber ajuda espiritual. Né? Até eu lembrei de uma frase que tem na escola, no caderno de temas,